Hello guys, how are you all doing? Cá estou eu, mais uma vez com uma dica para você ficar com seu inglês na ponta da língua. Meu doideira é essa. Enfim, dessa vez eu vou falar sobre preposições no final de sentenças em inglês. Que doideira é essa? Como é que em inglês tem essa mania de ficar colocando preposição no fim de sentença? Como, por quê, onde, quando, já se viu um negócio desse? Não é? Vamos falar a respeito. Mas antes, convido você a assistir ao vídeo Preposições em inglês, dicas e regras definitivas, que é esse vídeo aqui, no qual você aprenderá como aprender preposições de modo mais natural em inglês. Tudo tem a ver, tá? Então, assista lá que você vai aprendendo cada vez mais. Independentemente do seu nível de inglês, básico, avançado, intermediário, enfim, ultra, mega, blaster, avançado, proficiency, universal, Star Wars, tudo mais, você assista esse vídeo, seja que você seja um iniciante até um avançado, assista esse vídeo, porque isso é algo muito natural em inglês, muito comum. Essa coisa de preposição no final de sentença em inglês é muito comum. Em português não é natural nós falarmos coisas como este é o homem o qual eu falei com você sobre. Este é o homem o qual eu falei com você sobre. Se alguém fala isso perto de mim em português, eu juro que eu olho para a pessoa e falo, tá inventando onda agora, que maluquice é essa? Enfim, em inglês é natural, em português não. O nome que nós damos para isso nas gramáticas da língua inglesa, as gramáticas formais, normativas, é Preposition Stranding. Preposition Stranding, ok? Se você quiser saber mais a respeito desse assunto, pesquise com esses nomes que você vai entender, você vai achar muita coisa. Se vai entender, eu não sei, porque os caras mais enrolam do que falam o que é. Mas enfim, corre lá, leia se quiser. Mas antes, assista esse vídeo, por favor. Bom, quando é que isso acontece em inglês? Preposition stranding, ou preposição no final de sentença em inglês, acontece com muita frequência em sentenças interrogativas com W8 questions. Para quem não sabe ou não se lembra o que são W8 questions, são as palavras who, what, where, which, when, how e why. Ok? São 7, então são essas 7. Se a preposição faz parte do verbo, é necessário estar presente e vou fazer uma pergunta usando W8 questions, é lógico que a preposição vai para o final da sentença. Tá? Exemplo, what are you talking about? What are you talking about? Eu até poderia falar assim, about what are you talking? About what are you talking? Normal. Normal nada, em inglês ninguém fala assim, tá? Em inglês é comum colocar a preposição no final. Se você inverter falando about what are you talking, as pessoas vão te entender, mas o seu inglês vai soar assim uma coisa meio estranha, meio esquisita. Vá por mim, ok? Outros exemplos. Who did you go to the party with? Who did you go to the party with? Who did you go to the party with? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Which book did you find the answer in? Which book did you find the answer in? Outro momento em que isso acontece, além de sentenças interrogativas com W8 questions, é nas chamadas relative clauses. Na descrição do vídeo aqui abaixo, eu compartilho alguns links que apontam para o site inglesnapontadelingua.com.br com inúmeras dicas sobre relative clauses. Então, se você quiser continuar aprendendo, clique aí, aprenda lá, enfim, mas antes termine de ver o vídeo. Então, aparece também essa coisa de preposição no final de sentenças, justamente nesse caso, relative clauses. Exemplo, that is the chair I was sat on. That is the chair I was sat on. Aquela é a cadeira na qual eu estava sentado. Em português, a preposição vem para o meio da sentença. Aquela é a cadeira na qual eu estava sentado. Em inglês, a preposição vai para o final. That is the chair I was sat on. Normal. Se eu quiser falar de um modo diferente, eu posso dizer assim. That is the chair on which I was sat. That is the chair on which I was sat. Só que isso soa, assim, rebuscado demais, muito formal, ninguém fala assim naturalmente no dia a dia, tá? Então não se preocupe com isso, fique com a forma da preposição no final. Outros exemplos. She is the girl I told you about. She is the girl I told you about. This is the coldest city I've ever been to. This is the coldest city I've ever been to. Dois outros casos que as gramáticas tentam explicar, mas não explicam muito, e que eu sei que a gente só aprende mesmo se envolvendo com a língua, é no que nós chamamos de infinitive structures. Infinitive structures. Por exemplo, Mike had no one to play with.
Mike had no one to play with. E o que eu estou dizendo? Que o Mike não tinha com quem brincar. Em português a gente fala Mike não tinha com quem brincar, mas em inglês Mike had no one to play with. Se eu tentar falar essa frase de outra maneira em inglês, dá até para se enrolar um pouco, acho que nem tem como, tá? Mike had no one to play with. Outro exemplo, the sidewalk was too slippery to walk on. The sidewalk was too slippery to walk on. O que eu estou falando aqui é, a calçada estava escorregadia demais para andar nela, para caminhar sobre ela, enfim. Se eu não coloco a preposição no final, se eu digo assim, the sidewalk was too slippery to walk, a impressão que eu passo é de que a calçada não consegue andar porque ela está escorregadia. A calçada caminhando não existe, né? Então, enfim, algumas coisas que a gente tem que entender. Outro momento em que isso acontece, que as gramáticas tentam explicar, mas que a gente também só aprende com a vivência, com o tempo, é nesses casos chamados de passive sentences. Passive sentences. Então eu tenho, por exemplo, she enjoys being fussed over. She enjoys being fussed over. Ou the concert was rained off. The concert was rained off. O show foi cancelado. O show não começou por causa da chuva, tá? Enfim, são momentos em que a gente usa isso, mas você não precisa aprender nada disso, você não precisa decorar isso tudo não, eu só estou falando por uma questão técnica, tá? Para quem gosta desse tipo de coisa. Como é que a gente aprende isso? Como é que eu aprendi? Para começar, não tem uma regrinha assim para dizer quando é que devemos falar assim. Na verdade, a gente aprende isso meio que natural, meio que se envolvendo mesmo com a língua, é lendo, é ouvindo, é falando, é escrevendo e se arriscando a usar a língua. Você vai falar coisa errada, você vai colocar a preposição no final, pode não dar muito certo, uma hora dá, outra hora não dá, ok? Mas é uma questão assim, de vivência com a língua. Por exemplo, quando eu já falava inglês com uma certa facilidade, mas ainda cometia meus erros, né, simples, enfim, como esse de preposição, uma coisa que eu falava muito era what are you talking? What are you talking? Eu só falava isso. Aí um dia eu ouvi alguém, alguma pessoa conversando comigo, ela disse assim, Denilson, what are you talking about? E eu fiquei pensando, por que ela colocou esse about no final? Eu pensei em perguntar para a pessoa, mas como ela não era professora de inglês, não era, né, um gramático, essas coisas, eu deixei quieto. Bom, depois eu pesquiso sobre isso. Anotei no meu caderninho, né, que aquele era o jeito que ela falou, e eu ia começar a prestar atenção para ver se alguém mais falava aquilo. E eu comecei a ouvir que era uma coisa natural. No dia seguinte, uma pessoa conversando com outra disse a mesma coisa. Hey, what are you talking about? E eu falei, caramba, eu acho que esse é o certo. Então eu vou começar a falar assim também. E comecei a falar daquela maneira. E as pessoas falaram, olha, ele aprendeu, agora ele está falando como a gente. What are you talking about? Então assim, aprender essa coisa de preposição no final de sentenças em inglês é algo que a gente vai se acostumando, vai aprendendo naturalmente. A gente pode ler muita coisa a respeito, muita dica de gramática, a gente pode fazer inúmeras atividades, decorar um monte de regrinhas e termos técnicos, mas o que vai mesmo fazer a diferença para você aprender isso é o seu envolvimento com a língua. Uma outra dica que pode te ajudar é que muitos verbos pedem uma preposição juntinho deles. Por exemplo, se eu quero dizer sonhar com em inglês, eu sei que eu vou aprender, eu vou ter que falar dream about. É aí que entra a coisa de collocations, que é o tema do meu livro, né? Combinando palavras em inglês, que é esse livrinho aqui. Deixa eu pegar ele para vocês verem. Esse aqui, Combinando Palavras em Inglês. Isso eu aprendo as coisas juntas, as palavras juntas e não separadas. Então eu aprendo que dream about é sonhar com, eu aprendo os dois juntinhos. Aí quando eu quero falar assim, aquela é a garota com a qual eu sonhei a noite passada, aquela é a garota com a qual eu sonhei a noite passada, eu vou dizer em inglês, that is the girl I dreamt about last night. That is the girl I dreamt about last night. Veja que o about ficou junto do verbo aqui. I dreamt about. Então eu não tenho que separar os dois. Eu deixei ele juntinho, bonitinho, porque um tá agarradinho do outro. Isso é algo que você também vai se acostumando com o tempo em inglês. Você vai lendo, vai ouvindo e tudo mais. Infelizmente, não tem assim uma regra matadora, milagrosa, certeira para eu passar para você em relação a isso e você já sair usando logo depois que terminar de assistir esse vídeo ou amanhã de manhã. Não, isso leva tempo, prática. Eu confesso a vocês que eu nem sei quando foi que eu comecei a usar isso naturalmente. De tanto eu ouvir, de tanto eu ler, de tanto eu me envolver com a língua de modo natural, eu aprendi. E assim,
nem percebia que falava errado. As pessoas me entendiam, mas com o tempo eu fui aprendendo. Uma coisa que eu acho bem legal e que eu falo na minha gramática de uso da língua inglesa é que há coisas na língua inglesa que as gramáticas normativas, as gramáticas de regra, não conseguem explicar direito. Por quê? Porque são coisas típicas da gramática de uso, da gramática que está na cabeça da gente, que a gente tem que internalizar, tem que aprender. No meu primeiro livro, que é o Inglês na Ponta da Língua, esse livrinho aqui, ó, nele eu falo sobre isso, sobre essa coisa da gramática internalizada, a gramática que está na nossa cabeça, tá? E que a gente vai aprendendo naturalmente. Enfim, esse é meu trabalho, é mostrar às pessoas que tem certas coisas que não tem uma regra, uma dica, você aprende naturalmente. Uma última coisa que eu tenho para falar sobre isso, saiba que há em inglês uma briga entre os falantes nativos de inglês em dizer se isso está certo ou errado, essa coisa de preposição no final de sentença. Essa é uma briga interessante. A grande maioria dos linguistas, no entanto, e também gramáticos, dizem que não tem problema você terminar uma sentença com uma preposição. Os livros que eu tenho a Longman Grammar of Spoken and Written English, que é um catatal desse tamanho de papel, de páginas. Os autores até falam que as gramáticas que dizem que está errado são antiquadas, são gramáticas assim, ultrapassadas, porque essa regra não existe. As pessoas podem falar naturalmente, colocando preposições no final. E você vai aprender isso naturalmente, ok? Bom, essa era o assunto, era o bate-papo que eu tinha aqui sobre preposições no final de sentenças em inglês. Eu espero ter ajudado, ter dado uma luz aí a você no seu aprendizado sobre esse assunto. Se você é um aluno de nível básico, não se preocupe muito com isso, aprenda naturalmente. Se você é um aluno de nível avançado, querendo aí encontrar a solução para isso, continue falando o seu inglês, aprendendo naturalmente, que você vai tirar isso de letra mais cedo ou mais tarde. Beleza? Bom, se você gostou do vídeo, gostou da dica, dê o seu joinha. Se quiser deixar algum comentário, alguma crítica, sugestão, elogio, falar sobre esse tema que eu disse aqui ou algum outro, use a área de comentários. E caso ainda não tenha se inscrito no canal, inscreva-se, porque este aqui é o meu, o seu, o nosso Inglês na Ponta da Língua. Ok? Well, guys, thanks a lot for watching. Bye bye. Take care and keep learning.